Amém. Abra aí, querido, sua Bíblia em Atos 16. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Se você não assistiu a mensagem de hoje pela manhã, assista, porque a gente vai continuar agora aquilo que a gente começou na meditação hoje pela manhã. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Assista novamente, reflita, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Atos 16. Atos 16, a partir do verso 16. Indo nós ao local de oração. Repete isso comigo, irmão. Indo nós ao local de oração. Fala assim, fica mais fácil. Indo nós ao lugar de oração. Ou então vamos lá, mais coloquial. A gente indo ao lugar de oração. Vamos falar? A gente indo ao lugar de oração. Saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Presta bem atenção. É muito provável que vários de vocês já tenham me ouvido relatar isso, mas eu tenho convicção que a maioria não. Muitos anos atrás, eu conheci um jovem, ele, toda a sua família, a esposa, os filhos, todos convertidos ao Senhor Jesus, todos haviam tido uma experiência muito forte de transformação, todos tocados pelo poder que há no nome de Jesus. E ele disse para mim: pastor, eu e a minha família, nós fomos tocados pelo poder que há em Jesus. Diga glória a Deus, irmão. E ele disse: eu posso contar para você, pastor, a minha experiência de conversão? Eu disse: óbvio. Ele disse: pastor, a hora que você quiser, você pode compartilhar em qualquer igreja, qualquer púlpito. E ele disse: pastor, eu estava no centro do Rio de Janeiro, num lugar chamado Largo da Carioca. Aqueles que não conhecem bem o Rio de Janeiro, deixa eu explicar para vocês. O Largo da Carioca é o equivalente à região da Sé, aqui em São Paulo. A estação de metrô da Sé é um lugar equivalente àquele lugar, a central ali, aquele lugar onde tem a estação do metrô, no Largo da Carioca. Um lugar comumente frequentado por muita gente transitando, muita gente indo, muita gente chegando na estação de metrô, muita gente saindo. E já houve tempos em que era muito frequente naquele lugar você ver círculo de pessoas com alguém fazendo algo diferente no meio daquele círculo. Alguém fazendo alguma coisa para ganhar lá o seu trocado, para ganhar lá o seu dinheiro. E ele disse: pastor, eu estava passando no Largo da Carioca por volta do meio-dia, muito calor. E eu estava sem emprego, eu estava atordoado, eu estava sem direção, sem saber direito o que eu tinha que fazer. E aí eu vi um daqueles círculos, eu nunca tinha parado para ver aquelas coisas. E aí eu decidi parar para ver o que estava acontecendo ali, qual era a coisa diferente, atrativa, que fazia com que as pessoas parassem para assistir aquilo ali, e até darem lá seu dinheiro, suas moedas, as notas. O que estava acontecendo? Eram dois camaradas, pastor, eram dois parceiros. Um deles estava sentado lá no meio do círculo, no meio da roda, uma roda bem grande, muita gente. E aquele que estava sentado num pequeno banquinho, ele sentado num banquinho de madeira, ele estava com os seus olhos completamente vendados. Ele não podia ver absolutamente nada, ele não via absolutamente nada. E o seu parceiro, ele ia passando lentamente, andando no círculo, próximo às pessoas. Ele me contando esses detalhes todos. Ele ia passando no círculo grande, próximo às pessoas, e andando bem lentamente, nitidamente, buscando sentir, buscando perceber cada pessoa.
E aí o que ele fazia? Ele subitamente parava na frente de alguém e ele falava para a pessoa, ele falava bem alto, de frente assim, talvez alguns centímetros, muito próximo à pessoa. Ele parava, isso ele me contou, esse irmão, ele me contou: pastor, eu vi isso, eu presenciei. E ele parava e falava para a pessoa bem alto: me dê um objeto qualquer. E o seu parceiro lá atrás dele, sentado com os olhos vendados: mas não me fale o que você está me dando. Não fala, não diga o nome, não diga o que é. Só me dê uma coisa qualquer. Aí a pessoa, por exemplo, tirava do bolso da sua camisa uma caneta e dava a caneta para ele. E ele disse: pastor, impossível que aquele camarada sentado lá, com os olhos vendados, impossível que ele visse. Não tinha como. Tirava a caneta, não diga, não fale o que é. E aí, ele de costas para o camarada, ele pegava a caneta, segurava a caneta assim no peito. E ele gritava: o que é que eu tenho aqui na minha mão? E o camarada lá atrás, lá no meio, parava, pensava. Você tem uma caneta. A pessoa te deu uma caneta. Aí todo mundo aplaudia, todo mundo aplaudia. E as pessoas começavam a jogar suas moedas, começavam a jogar dinheiro. Ele andava mais um pouco. Andava devagarzinho, o esquema era esse: andando devagarzinho, parava. Me deu um objeto qualquer, você. Parava na frente da pessoa. A pessoa discretamente tirava o celular, tirava o relógio do seu braço, melhor dizendo, entregava o relógio. Mais uma vez ele insistiu: pastor, impossível que lá atrás ele estivesse vendo alguma coisa. A troca era aqui, olha. O camarada entregava o relógio e ele, sem dar qualquer possibilidade para que o camarada visse, ele perguntava: e agora o que é que eu tenho na mão? E o camarada lá sentado, com os olhos vendados, começava a falar, começava a pensar, e ele dizia: você tem um relógio na mão. E aí todo mundo aplaudia, as pessoas davam dinheiro, davam moeda, e a coisa acontecia assim. E ele ficou impressionado com aquilo. Não tem como ter truque, não tem como ter mutreta nesse negócio. Conhece essa expressão, mutreta? Não tem como ter mutreta nesse negócio. Tem uma coisa diferente aqui, tem um negócio aqui diferente. E aí, a certa altura, uma coisa diferente começou a acontecer. A certa altura, uma coisa diferente começou a acontecer. O parceiro que andava perto das pessoas andava e parava na frente de alguém e pedia: me dê qualquer coisa. E aí, de repente, aquela pessoa que estava ali tirava uma moeda, tinha na mão, e dava uma moeda. E agora, o que é que eu tenho na mão? E de repente o camarada lá começou a demorar. Não estou vendo. Não estou conseguindo ver. Me diz, o que é que eu tenho na mão? Ele diz: eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver, tem alguma coisa errada acontecendo. Não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver. Aí ele foi e andou mais uma vez. Parou na frente de uma outra pessoa. Me deu um objeto qualquer aí. A pessoa foi e entregou, por exemplo, seu documento, a sua identidade que estava no seu bolso. Tirou e colocou na mão dele. E agora, o que é que eu tenho na minha mão? E lá o parceiro sentado na banqueta, sem enxergar absolutamente nada. Isso no centro do Rio, Largo da Carioca. Olhando, pensando: não estou conseguindo enxergar, não sei o que é, não sei o que é. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Aí o parceiro que andava perto das pessoas começou a andar. Aí ele começou a andar assim, mais introspectivamente. Mais introspectivamente, tentando sentir cada pessoa. De repente, ele parou na frente de uma senhorinha que estava com o seu coque, o seu cocorotezinho bem típico, daquele perfil de gente de oração.
E aquela senhorinha estava com as mãos assim, e ela estava com seus lábios mais ou menos o que acontecia, mais ou menos o que acontecia com aquela mulher que clamava, que falava com o Senhor, e falava, e falava, e falava, e o profeta só via os seus lábios se mexendo, e ele parou em frente àquela mulher, e ele disse: é a senhora que está atrapalhando tudo isso aqui. Por favor, a senhora não interrompa mais o nosso negócio. A senhora se retire. E a mulher disse para ele: você tem razão. Eu estou aqui em todo esse tempo, a partir da hora que eu cheguei, eu estou clamando aqui pela presença de Jesus nesse lugar. Eu estou clamando pela presença de Jesus. Mas, respeitando vocês, eu vou me retirar. Aquela senhora se retirou e novamente o espírito de adivinhação que estava agindo, interagindo entre aquele homem e o outro homem sentado, aquele espírito de adivinhação, aquela entidade, aquele demônio de adivinhação começou a atuar novamente. Aquele irmão que me contou isso ficou abismado com aquilo, e ele disse: pastor, eu saí correndo daquele lugar. No domingo seguinte eu peguei a minha família, arrastei a minha família para uma igreja, e eu disse: nós queremos servir a esse Jesus Todo-Poderoso, porque há poder. Aí ele disse: pastor, eu vi, pastor, há poder no nome de Jesus. Aquela entidade que estava ali foi interrompida, porque aquela mulher, invocando a presença de Jesus, interrompeu aquela entidade. Aplauda Jesus, irmão. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Era isso que estava acontecendo lá em Filipos. Exatamente isso. E por isso que eu disse hoje pela manhã, e repito, respeito demais quem entende a espiritualidade cristã de modo diferente de mim. Respeito demais. Tem sim pessoas, cristãos, tem até pastores que entendem que se tem alguém, e a fala é essa, dando esses chiliques de possessão, se tem alguém assim, você dá um bom remédio que resolve tudo. E eu tenho que dizer com muito respeito para com essas pessoas, falta Bíblia na compreensão dessas pessoas. Paulo e Silas, pela autoridade que é no nome de Jesus, puseram aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação presente na vida dela, puseram aquela jovem em liberdade, porque há poder no nome de Jesus. Repete comigo, igreja: há poder no nome de Jesus. Aquela mulher semelhante a Ana que clamava, semelhante a Ana que movimentava os seus lábios e clamava, aquela mulher interrompeu uma ação demoníaca, porque ela clamava em nome de Jesus. Paulo e Silas, semelhantemente ao que aconteceu com aquela irmãzinha lá dos nossos dias, lá na central do Brasil, Paulo e Silas, pela autoridade que é no nome de Jesus, interromperam uma obra diabólica, um espírito de adivinhação. Como resultado disso, Paulo e Silas foram presos. Observem os detalhes. Porque aquela jovem dava muito lucro, dava muito dinheiro para os seus proprietários. Muito dinheiro. Ganhava-se muito dinheiro com aquilo. Tinha gente muito poderosa envolvida naquele negócio. Tinha gente muito poderosa envolvida naquele negócio. Você está prestando atenção? Primeira Batista de São Paulo, irmão, irmã que está aqui presente, que estão aqui presentes, aqueles que estão me ouvindo agora online, vocês estão prestando atenção, estão tentando entender o que eu quero dizer? Tem gente muito poderosa sendo usada por forças tenebrosas, gente muito poderosa, de muita grana, gente de muito poder econômico, gente de muita influência,
gente muito poderosa, mas maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão usando os poderosos. Eu vou dizer, primeira igreja, ouça bem, irmão, maior é o Senhor Jesus que está nesta igreja do que os poderosos que estão atuando lá fora. Maior é o Senhor Jesus que está presente nesta igreja do que aqueles que estão manipulando os poderosos. Maior é o que está em nós, igreja. Maior é o que está em nós. Tem gente muito poderosa por detrás de muita coisa que está perto da gente. Gente muito poderosa. E essa gente muito poderosa é que mandou Paulo e Silas serem presos, açoitados, e foram lançados no cárcere interior, mais baixo, no fosso. E é gente muito poderosa, que muitas vezes é usada por forças sombrias. É gente muito poderosa, que é usada por forças malignas, por principados e potestades. Gente, eu estou falando de gente poderosa, gente de carne e osso, gente que exerce muita influência na sociedade. Os proprietários daquela jovem, eles articularam com as autoridades da cidade de Filipos, e aquelas autoridades então mandaram prender Paulo e Silas, aquelas autoridades então mandaram com que Paulo e Silas fossem açoitados, aquelas autoridades deram ordens para que Paulo e Silas fossem lançados no fundo do cárcere, por influência de gente muito poderosa. E quando a gente lida com gente tão poderosa assim, que a gente não sabe direito o nome, a gente não sabe direito quem é, gente muito poderosa assim, que a gente não sabe direito. Quando a gente lida com gente tão poderosa assim, o que fazer? O que fazer, gente? Não sei. Não sei. Confesso a vocês, lidando com situações, humanamente falando, muito poderosas, assim, humanamente falando, que medidas tomar, que providências tomar, o que fazer, que caminhos. E eu penso que essa mesma questão esteve presente ali, entre Paulo e Silas, açoitados, machucados, sofrendo as consequências daquelas ações de gente muito poderosa. E aí, Silas, o que a gente faz agora? E aí, Paulo, o que a gente faz agora? Quais são as providências que nós vamos tomar para solucionar esta questão? Quais são as providências que nós vamos tomar para resolver isso? Eu faço aqui as minhas conjecturas. Possivelmente Paulo tenha dito, não sei. Não sei. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Primeira Batista de São Paulo, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que fazer? Se você me perguntar agora, pastor, o que a gente vai fazer? Sabendo que há tanta gente poderosa por detrás das situações adversas, sabendo que há forças tão tenebrosas, espiritualmente falando e humanamente falando, forças tão sinistras, o que é que a gente vai fazer? Eu vou responder para você semelhantemente àquilo que na minha conjectura eu penso que talvez Paulo tenha dito para Silas, não sei. Não sei. Mas a gente aprende o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Quando a gente olha para Paulo e Silas, a gente olha para todo o restante da história, a gente aprende o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. A gente não tem solução, a gente não tem uma saída, a gente não tem um desfecho, a gente não tem uma ideia mirabolante, a gente não sabe o que fazer. Não sei.
Não sei o que fazer. Eu estou dizendo para os irmãos, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, o que eu tenho a dizer para vocês que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer? Em primeiro lugar, querido irmão, quando você não sabe o que fazer, trate de conservar o seu coração saudável, abençoado. Trate de conservar seu coração cheio de alegria. Trate de conservar o seu coração cheio de gratidão a Deus. Não permita que quando você não sabe o que fazer, ouça bem isso, não permita que quando você não sabe o que fazer, que o seu coração comece a ficar adoecido, que você comece a ficar amargo, que você comece a ficar doente, que você comece a destilar fel na sua interioridade. Não permita, meu querido irmão, aconteça o que acontecer. Ore ao Senhor e cante louvores ao Senhor Jesus. Não deixe que o seu coração fique amargo. Apresente ao Senhor Jesus louvores de gratidão. Primeira coisa que eu quero dizer, faça isso quando você não sabe o que fazer. Eu não vou ficar doente, eu não vou ficar amargo, eu não vou ficar azedo, resmungando, murmurando. Eu não vou ficar azedo, resmungando e murmurando. Eu conservarei um coração grato dentro de mim. Aconteça o que acontecer, açoitado na escuridão, em lugar fétido, eu quero dizer que eu vou cantar louvores ao Senhor Jesus, eu vou orar ao meu Senhor Jesus, eu vou conservar o meu coração saudável. Meus irmãos, o livro de Provérbios nos diz lá, né? A mulher sábia, o que, irmãos? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Vamos lá. Eu posso afirmar com muita paz no coração que também eu posso fazer esta aplicação agora. Eu posso fazer essa aplicação. O homem sábio edifica sua casa, mas o tolo a destrói com as suas próprias mãos. Talvez as mulheres aí possam dizer, aleluia, glória a Deus, fala Jeová. Fala Jeová. A mulherada diga amém, né? Amém. Aleluia. Sim, eu posso com muita paz no coração aplicar esse princípio também aos homens. Agora vamos pensar na segunda coisa. Mas a mulher tola, o homem tolo, destrói a sua casa com as próprias mãos. O que é que o texto bíblico quer nos dizer? Você acha que o texto bíblico está querendo dizer que a mulher tola, o homem tolo, destrói a sua casa com as próprias mãos, ou seja, pega uma marreta ou pega uma picareta, né, e vai lá nas paredes da sua casa e começa a demolir a casa. É isso, gente? É óbvio que não é. É óbvio que não é. É óbvio que a linguagem é figurada. É óbvio, meus irmãos, que a linguagem é figurada. É óbvio. Ou seja, o homem tolo, com a sua maledicência, com a sua amargura, o homem tolo com o seu mau humor, o homem tolo com o seu coração doente, o homem tolo com a sua alma azedada, o homem tolo vai destruindo a sua casa, vai destruindo o seu casamento, vai destruindo a saúde emocional dos seus filhos, vai destruindo a saúde emocional da sua esposa, vai destruindo o ambiente da sua casa, porque ele é tolo, ele é tolo. A mulher tola, a mulher que não tem sabedoria, a mulher vai destruindo, vai deteriorando, vai demolindo o ambiente familiar. Seu marido é destruído emocionalmente porque a mulher é tola. Os filhos são estraçalhados emocionalmente porque a mulher é tola. A mulher tola destrói a sua casa. Gente doente é gente que destrói. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Gente tola
Gente doente é gente que destrói. Então deixa eu dizer para você. Não sei o que fazer. É um tempo de transtorno. É um tempo em que a gente está atordoado. Mas a gente vai conservar o coração saudável, grato ao Senhor, o coração cheio de alegria. Aqui desses lábios vão sair gratidão, palavras de gratidão. Aqui desses lábios vão sair adoração, louvor ao Senhor. Aqui dessa boca o que vai sair é palavra de bênção. Aqui dessa boca o que vai sair é palavra de bênção. Eu te abençoo, minha irmã, eu te abençoo, meu irmão. Eu serei usado pelo Senhor para edificar a sua vida. A coisa está difícil. Existem poderosos, muito poderosos, gente muito poderosa, mas por detrás disso eu sei que existem forças espirituais malignas. No entanto, eu quero dizer, eu aqui, eu decido, eu declaro, eu reafirmo, eu vou conservar o meu coração saudável. Abençoado. Primeira Batista de São Paulo. Que a gente tenha isso muito definido. Esse aqui é um lugar de bênção. Aqui é um lugar de bênção. Aqui é um lugar de gente que fala coisas abençoadoras. Aqui é um lugar de gente que declara bênção, de gente que abençoa. E neste lugar nós não permitiremos que nós fiquemos com os nossos corações adoecidos. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mantenha o seu coração saudável. Segunda coisa, aí eu vou pedir para que você fale comigo. O que fazer, vamos lá, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Aí acontece um tremendo de um terremoto. O chão treme, chacoalha tudo, balança. E aí, aquilo que eles mais desejavam, aquilo que eles mais esperavam, acontece. Aquela coisa de sacudir o chão, os ferrolhos começam a balançar, as grades do cárcere não resistem e de repente elas se abrem e aí está todo mundo livre para sair, todo mundo livre para sair. E aí Paulo diz para o carcereiro, todos aqui estamos. Olha só que fala. Não te faças tão mal, não tire a sua própria vida. Não faça essa loucura. Porque todos aqui estamos. Eu quero que você repita comigo isso. Todos aqui estamos. Fala comigo. Todos aqui estamos. Todos aqui estamos. A atitude mais conveniente, o procedimento mais convidativo, a reação mais recomendada é: as portas do cárcere estão escancaradas. Vamos todos, na minha infância a gente usava essa expressão, vamos todos dar no pé. Conhece isso? Dar no pé. Mas Paulo faz o contrário. Ninguém deu no pé. Todos aqui estamos. Todos aqui estamos. Deixa eu ser um pouquinho tendencioso aqui, tá? Me compreenda. Fala aí para quem está do seu lado. Não dá no pé não, irmão. Fala assim. Não cai fora não, irmão. Cai fora não, irmão. Não cai fora. Não dá no pé, em nome de Jesus. Sabe por quê que eu digo isso para você? Preste atenção. Sabe por que eu digo isso para você? Pelo seguinte. Porque Paulo e Silas, uma das razões pelas quais eles ficaram ali, todos nós estamos aqui. A gente não vai fazer o que é conveniente, a gente não vai fazer o que é mais atrativo. Vamos embora. Não, sabe por que a gente vai ficar aqui? Porque nós não tomamos decisões, nós não fazemos escolhas conforme as conveniências da vida. Nós não fazemos escolhas conforme as opções mais atrativas. Você está me entendendo?
nós não tomamos decisões na vida, nós não decidimos, meu irmão, não tome decisões, não faça escolhas na sua vida conforme aquilo que é mais atrativo, conforme aquilo que é mais conveniente, conforme aquilo que é mais prazeroso. Eu vou repetir, não faça escolhas na sua vida de acordo com o que é mais prazeroso, de acordo com aquilo que é mais sedutor, de acordo com aquilo que é mais atrativo. Não faça escolhas, não siga caminhos, não tome decisões orientado pelo prazer, orientado pelas conveniências, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse, entrai pela porta, o que, irmãos? Estreita, porque larga é a porta, prazerosa é a porta, a opção larga, convidativa, ela é muito convidativa, ela é muito sedutora, e pode ser que o Espírito de Deus esteja falando para você agora aqui, que está lidando com uma possibilidade, que está lidando com uma opção na sua vida. Você que está me ouvindo agora em casa, você está lidando com uma possibilidade de tomar uma decisão por conta do prazer, por conta da porta larga, por conta da porta que se abriu. E se você segue nesse caminho, você vai destruir muita coisa na sua vida. Se você segue nesse caminho, você vai arruinar muita coisa na sua vida, começando pelo seu relacionamento com Deus. Interessante, Jesus disse isso. Espaçoso é o caminho que conduz a quê, meus irmãos? A perdição. Perdição, a destruição. Destruição. E diz mais, e muitos são os que seguem por esse caminho que conduz à destruição, à perdição. Meu irmão, ouça esse conselho. Preste atenção, minha irmã. Preste atenção que você está em casa agora. Talvez você esteja vivendo uma situação desconfortável. Talvez você esteja vivendo uma situação que não te traz muita satisfação. Talvez você esteja pensando aí em seguir uma porta mais larga. Talvez você esteja pensando em seguir aí um caminho mais prazeroso. Alguma coisa que está se escancarando diante de você. Em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Em nome do Senhor Jesus, opte por estar onde o poder de Deus se manifesta. Opte por permanecer onde você tem a aprovação do Altíssimo. Faça essa escolha. Eu permanecerei, eu ficarei. Todos nós aqui estamos. Vamos repetir, igreja? Todos nós aqui estamos. Todos nós estamos onde o poder de Deus se manifesta. Todos nós permaneceremos na posição em que Deus aprova. Permaneça na posição que tem a aprovação de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso. Muito cuidado com possibilidades, com oportunidades que surgem na sua vida. E que a gente pode dizer, isso é porta larga. Isso é porta larga. Não, todos nós estamos aqui. Porque a melhor opção, quando nós não sabemos o que fazer, a melhor opção é permanecermos no lugar onde Deus aprova. A melhor opção, quando a gente não sabe o que fazer, deixa eu permanecer numa condição onde haja a aprovação de Deus. As coisas estão muito difíceis, mas estou aprovado pelo Senhor. Estou aprovado pelo Senhor. Existem dores, existem feridas nas costas, tem vergões, mas eu não abro mão de permanecer no lugar, de permanecer na condição onde Deus aprova. Aleluia, aleluia. Faça essa opção. Terceiro lugar,
Terceiro lugar, eu fico pensando, por que é que Paulo e Silas, naquela condição tão adversa, por que é que eles optaram, decidiram adorar, cantar, orar, falar com Deus? Por quê? Entendamos que há algo também muito importante presente nesse comportamento, nesse gesto deles. Quando eles cantavam, quando eles oravam, eles estavam dizendo: nós somos de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus, Silas, nós dois pertencemos a Jesus, Paulo, nós somos do Senhor Jesus, a minha vida é de Jesus, na minha vida não há lugar para maldição, na minha vida não há lugar para trevas, na minha vida não há lugar para manifestações do maligno. Então nós vamos reafirmar a nossa identidade. Quando você não sabe o que fazer, irmão, reafirme a sua identidade e diga: eu pertenço a Jesus de Nazaré. Reafirme isso, fala comigo agora: eu pertenço a Jesus de Nazaré. Fala agora: eu pertenço a Jesus de Nazaré. Reafirme a sua identidade como cristão, como servo de Jesus. Está confuso? O que fazer quando você está confuso, quando você não sabe o que fazer? Sobretudo, reafirme: há um Senhor sobre o meu ser, há uma autoridade maior sobre o meu ser, e a minha identidade, os meus valores, o meu ser, as minhas escolhas, quem eu sou, tudo isso é definido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, a minha vida pertence a Jesus. Aleluia, a minha casa é de Jesus. Começa a falar: irmão, eu pertenço a Jesus, a minha vida é de Jesus, a minha casa é de Jesus. Ainda que as pessoas da sua casa nem todas sejam cristãs, diga profeticamente: a minha casa é do Senhor Jesus. Eu pertenço a Jesus, a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Comece a reafirmar essa sua identidade, irmão. Faça isso. Faça isso. Eu já disse para vocês, estou com, quantos anos mesmo? 58, é isso. 58. Daqui a 70 anos, quando o Senhor me chamar para a glória, eita glória, glória a Deus. Daqui a 70 anos, os irmãos que estiverem lá, saibam que esse é um desejo meu. Escrevam na minha lápide: Paulo Eduardo, servo de Jesus Cristo. É o que eu quero. Porque eu não fiz melhor escolha na minha vida, porque eu não pude fazer melhor opção na minha vida, para minha casa, para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas. E eu já faço essa declaração para os meus netos: Paulo Eduardo e sua descendência, servos de Jesus de Nazaré. Isso faz parte da minha identidade pessoal. Não abro mão disso. E aí, meus irmãos, se nós pertencemos ao Senhor Jesus, todos os outros que estão à nossa volta não conhecem Jesus, mas eu pertenço a Jesus. Os que estão à nossa volta, os que estão diante de nós são escravos das trevas, mas nós aqui somos libertos pelo Senhor Jesus. Os que estão próximos a nós estão sendo usados por forças demoníacas, mas nós pertencemos a Jesus. Quem está nos usando é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão próximos a nós estão debaixo de um poder dominador do vício, da dependência química, da promiscuidade, mas nós somos do Senhor Jesus, nós pertencemos ao Senhor Jesus, e o poder que rege a nossa vida, o poder que está presente em nós é o poder que se chama o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maior é o que está em nós
do que aquele que está no mundo. Eu quero muito que as pessoas lá do outro lado da rua sejam transformadas, sejam libertas pelo Senhor Jesus. E nós oramos e estendemos as nossas mãos. Mas eu quero lhes dizer, meus irmãos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Repete comigo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Repete comigo, irmão, maior é o que está na Primeira Batista de São Paulo do que aquele que está na Praça Princesa Isabel. Repete comigo, e eu quero que você diga, como nós falamos há pouco sobre a Cristolândia, eu quero que você fale a plenos pulmões, maior é o que está na Primeira Batista de São Paulo do que aquele que está na Praça Princesa Isabel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, isso faz parte da nossa identidade, irmãos. Faz parte da nossa existência, quem nós somos. Isso é fundamental para nós. Isso é fundamental. E aí só mais uma coisa eu quero dizer para você. Grave bem isso. A gente não sabe o que fazer, então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente conserva o coração da gente abençoado, grato. A gente não sabe o que fazer, então quando a gente não sabe o que fazer, nós decidimos por ficar na condição, no lugar que tem a aprovação de Deus. Amém? A gente não sabe o que fazer, então quando a gente não sabe o que fazer, a gente mais do que nunca reafirma a identidade da gente. Eu pertenço a Jesus Cristo. Amém? Eu pertenço a Jesus Cristo. Quando eu não sei o que fazer, sobretudo eu reafirmo, a minha vida pertence a Jesus. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente questiona. Vem questionamentos. Por quê? Por que tamanho transtorno? Por que essa bagunça na minha vida? E aí vem uma questão, queridos, que é assim, é uma questão quase que inevitável, mas ao mesmo tempo improdutiva. Ela é inevitável, quase que inevitável, mas é ao mesmo tempo improdutiva. Já explico para você o que eu quero dizer. É inevitável que a gente tente entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Já questionou isso? Por quê? O porquê de tanta dor, porquê de tanto sofrimento, por quê? Natural, questionar. Mas eu quero dizer que essa questão ela é improdutiva, ela é árida, ela é estéril. Mais ou menos 15 anos atrás, quando aconteceu aquela tsunami que varreu boa parte dos países do mundo, da Ásia. E aí surgiu uma discussão, a gente ainda não tinha WhatsApp 15 anos atrás, mas já tinha um pouco de internet, já tinha e-mails e tal. Surgiu uma discussão entre os pastores, entre os pensadores tidos como os mais exuberantes no Brasil. A questão é, e aí teísmo, deísmo, por que é que Deus permite o sofrimento? De onde vem o sofrimento? Mas Deus que é todo poderoso, por que é que Ele permite? Então deísmo, teísmo, teologia aberta, e foi uma discussão, e foi um debate virtual, teve debate em rádio evangélica sobre esse negócio. Eu confesso a vocês, uma coisa improdutiva, ficar fazendo essas construções, essas elucubrações, essas coisas, não produz nada. O porquê de situações adversas? Eu diria para você o seguinte, eu não estou aqui categorizando, dando uma explicação final, eu não quero ser arrogante a esse ponto de tentar dar para você uma explicação final, o porquê do sofrimento. Não quero dizer isso para você. Mas eu quero dizer para você que à luz da Bíblia, muitas vezes Deus permite que se chegue
há situações limite para que algo muito grandioso aconteça logo a seguir. Os hebreus ficaram 400 anos debaixo do jugo egípcio. E Moisés perguntou isso para Deus: por que, Senhor, tanto tempo? Onde o Senhor estava? Mas o fato é que depois daqueles 400 anos, nenhuma nação na face da terra, presta bem atenção, nenhuma nação na face da terra viu tantas manifestações do poder de Deus, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas providências. É maná no deserto, é o mar que se abre, é codornizes que caem do céu. Nunca nenhuma nação na história da humanidade, eu quero dizer para você que isso me emociona, nunca nenhuma nação na história da humanidade testemunhou tantas manifestações do poder de Deus como a nação de Israel. Diga glória a Deus. Por que Davi, entre o momento em que ele foi ungido para ser rei, ali, adolescente ainda, quando o profeta jorrou óleo sobre a cabeça dele, o Espírito de Deus se apossou dele, por que entre aquele momento e o momento em que finalmente ele se torna rei de Israel, por que demoraram aproximadamente 25 anos? E foram os 25 anos mais duros, mais difíceis de sua vida. O todo-poderoso Saul, no seu encalço, tentando tirar a vida de Davi. Ele mesmo, Saul, indo para os campos com os seus soldados em busca do jovem Davi. Nós vamos tirar a vida desse moço. Por que passaram-se 25 anos? Mas o fato é que o jovem Davi, depois de 25 anos de duras e implacáveis perseguições, se tornou o maior rei da história de Israel. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Por que foi necessário 40 dias sem comer absolutamente nada e se sujeitando a tentações do maligno? E mais, é mais intrigante. Diz lá que o próprio Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto. E diz lá, o texto bíblico diz, para ser tentado. Você já pensou sobre isso? Levou para ser tentado. Você já pensou o que foram esses 40 dias? Mas quando Jesus desceu, quando veio e chegou na Galileia, Mateus diz isso, Jesus começou a abençoar, e milagres e multidões vinham a Jesus e eram curadas. Foi tanta manifestação de poder, tanta manifestação de unção, tanto poder, tanto poder, tanto poder. Então eu chego a essa conclusão. Situações limite acontecem muitas vezes para que a gente experimente manifestações dos céus, que a gente não as experimentaria de outra forma, em hipótese alguma. Deixa eu dar uma palavra muito doméstica aqui para a minha igreja. Mas você que não é da Primeira Batista de São Paulo, nos acompanha ou vai nos acompanhar, entenda o que eu vou dizer. Eu estou pleno da convicção que a situação limite que nós estamos vivendo tem um propósito. O Senhor quer abrir as comportas dos céus sobre esta igreja. O Senhor quer fazer com que manifestações dos céus aconteçam
aconteçam aqui de modo exuberante, de modo como a gente não consegue imaginar. Gente sendo restaurada, gente sendo liberta, gente sendo curada, gente sendo transformada, gente sendo salva, gente sendo restaurada. Há um projeto especial do Altíssimo para esta igreja. E o Senhor nos permite experimentar esta situação limite para que a gente crie essa expectativa. Eu quero, Senhor, derrama o céu sobre esta igreja. Glória a Deus por isso. Não quero aqui explicar o porquê do sofrimento, mas eu quero dizer para você, há um propósito. E o propósito é, Deus está me dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu quero, tenho um plano, eu desejo, há algo especial que eu quero fazer sobre esta igreja. E isto será algo muito especial. Os céus vão se abrir sobre esta igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora isso não acontece assim automaticamente, tá, gente? Isso não acontece automaticamente. Como toda manifestação de Deus, do poder de Deus, nós atuamos junto com o Senhor. Existem algumas frases que não são assim tão corretas. Vamos lá. Fala-se muito sobre o tempo. Por exemplo, o tempo é o Senhor da razão. Questiono. Será que... Aí a frase que tem mais a ver com a gente. Nada como o tempo para nos curar. Tem gente que com o passar do tempo vai ficando mais amarga. Já viu isso? Tem gente que vai ficando velhinho dócil, bom, né? Vai ficando mais bonzinho, vai ficando maravilhoso. Você conhece velhinho assim, que foi ficando velhinho e que foi ficando bom, cada vez melhor, cada vez mais dócil? Com todo respeito aos queridos irmãos da maturidade. Mas tem uns velhinhos encrenqueiros que foi ficando amargo, azedo, briguento, difícil. Eu diria para você que é a mesma coisa com relação à luta, à situação limite. Diante da situação limite, você pode decidir. Eu escolho. Essa situação limite vai me fazer ver a glória de Deus. Esta situação limite vai me fazer ver a glória de Deus. Essa é a minha escolha. Essa é a minha decisão. É assim que eu vou fazer. Mas também você pode fazer essa decisão. Eu escolho. Essa situação limite vai me fazer ficar amargo, enjoado, chato, doente. Você escolhe. 1º Batista de São Paulo, esta situação limite vai nos fazer ser igreja mais ungida, mais cheia do Espírito Santo, mais cheia do poder de Deus, que vai experimentar a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Amém?